Olá, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, nosso programa, e logo mais estaremos orando, porque estamos num momento de intercessão muito forte pelos nossos queridos irmãos. Nós temos vários irmãos que estão ainda hospitalizados, mas em fase de convalescência, uns recuperando muito bem, outros estão entrando agora no hospital com Covid. Enfim, esta epidemia, ela infelizmente está assolando toda a sociedade. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, estar preparados para que não sejamos acometidos também por este vírus. Ele não escolhe classe social, não escolhe classe cultural, não. Ele invade a vida de quem estiver descuidado. Então, tomando toda a precaução devida, isso é importante para a nossa sobrevivência nessa época de pandemia. Então logo mais estaremos orando, depois da nossa meditação na Palavra de Deus. Já temos aqui alguns irmãos chegando na nossa live, e essa live está indo ao ar diariamente neste horário. Amanhã estaremos aqui novamente às 10 horas da noite, se Deus permitir, porque precisamos, acima de tudo, pregar o Evangelho. Há muitas pessoas que não podem sair de casa, não podem ir para a sua igreja, mas estão recebendo o alimento diário em casa, né? A palavra de Deus, ela não se restringe a questões como o que estamos vivendo, não. Ela rompe todas as barreiras e chega até onde a pessoa se encontra. O que nós precisamos é aproveitar esses momentos. E eu aproveito também para pedir para você que comunique para outros amigos, outros irmãos, a nossa live aqui neste horário, Pastor Jorge Vale, à sua inteira disposição, e para que o trabalho seja divulgado. E também essa mensagem estará no YouTube. E eu gostaria que você me ajudasse em fazer a sua inscrição no YouTube, bater lá no sininho para que a gente possa divulgar. Eu preciso transmitir diretamente pelo YouTube, mas não temos um número suficiente de inscritos ainda. Então, nos ajude, transmita para outros irmãos, vá lá depois no YouTube, faça a sua inscrição, e para nós vai ser muito importante isso, né? Então, você ora por mim, você nos ajuda e nós pregamos o Evangelho. Quando o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, então, existem duas formas de pregar o Evangelho. Tem aqueles que vão e tem aqueles que ficam. Aqueles que vão são aqueles que vão ao campo, que vão às cidades, que vão a outros municípios, a outras nações da terra. E os que ficam são aqueles que ficam na trincheira, na oração, na contribuição, intercedendo pelo missionário, pelo trabalhador. Então, enquanto eu estou aqui pregando, você está intercedendo, você está orando para que a obra de Deus ela continue de maneira extraordinária, tá bom? Então vamos ler aqui um texto da Escritura Sagrada. Peço que você abra a sua Bíblia justamente na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo 1, que nos declara o seguinte. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Vou repetir este versículo do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, versículo 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que Deus, em sua bondade eterna, abençoe nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Deus é bom e nos dá a oportunidade de O certo motorista ficou encantado quando chegou no posto de gasolina. O atendimento esmerado de todos os que estavam ali nos frentistas, né? A maneira cortês, a maneira delicada, dedicada com que eles atendiam a clientela, aquele
aquele cliente ficou encantado com aquilo, né, de ver. Ele tinha passado em outros postos de gasolina e não tinha visto assim, tanto sorriso nos lábios, tanta presteza, tanta pessoa perguntando: o senhor precisa de uma coisa, de outra, quer que coloque uma água no radiador, quer que passe uma escova aqui no para-brisa. Ele ficou realmente radiante com aquilo e ficou até pensando: mas o que é que fez com que esses frentistas fossem tão alegres, tão contentes assim? Mas de repente a vista dele voltou-se para uma placa que estava ali naquele posto de gasolina, e naquela placa estava escrito o seguinte: por que os clientes não voltam? Por que os clientes não voltam? E ele observou que naquela placa estava escrito: 1% não voltam por causa de morte, 3% porque se mudaram das proximidades do posto, 5% por outras amizades que fizeram em outros locais, 9% por razão de competição, de competitividade, 14% descontentamento com a atitude das pessoas e 68% por causa da atitude por parte do atendente. Atitude indelicada, grosseira, brutal, sem qualquer etiqueta. Quando nós verificamos aqui essa história, nós começamos a observar que a empresa, de modo geral, hoje, principalmente a área comercial, está aplicando uma fortuna na preparação de pessoas, de funcionários para atender a sua clientela. Você, quando vai a um shopping center, que entra numa daquelas lojas, você vê ali o atendente bem vestido, bem trajado, entra numa loja de perfumaria, todo mundo ali cheiroso, outro todos bem vestidos, enfim, você quer um cafezinho, você quer um chazinho, o que é que você quer? Sente aqui, enquanto a sua esposa, ela faz uma visita aqui na nossa loja. Então, os empresários hoje estão fazendo um investimento muito grande em pessoas. Porque sabe que pessoas é que vão atrair pessoas ou espantar as pessoas. Depende muito da forma do atendimento que deve ser feito nesse sentido. E naturalmente um cliente bem atendido, uma pessoa que é bem recebida no local, alguém que naturalmente faz uma amizade muito rápido ali naquele local, ela se torna cativa. Eu me recordo que quando eu trabalhei lá em Belém do Pará, eu era chefe de um departamento que despachava os navios para o Amazonas e para outras partes daquela região. E nós tínhamos uma cota de passagens para vender. E se eu vendesse uma passagem a mais daquilo que era permitido pela Capitania dos Portos, a multa seria incrível. E um dia, estava acabando de fechar uma viagem para Manaus, o navio que ia sair com mais de 500 passageiros, quando de repente chegou na porta do meu escritório um moço que disse o seguinte: olá, Jorge Vale, meu amigo, como é que está passando? E a família, como vai? Olha, eu estou vindo de Fortaleza aqui agora e me lembrei de você. Inclusive, eu trouxe aqui um chaveiro. Um chaveiro que era uma gota d'água, um negocinho que custava 5 ou 10 reais, mas muito bonito. Mas o que me cativou naquela hora foi a maneira como aquele moço chegou dizendo: Jorge Vale, meu amigo, e eu fiquei pensando nos arquivos da minha memória, quem era aquela pessoa, onde eu tinha visto aquela pessoa. É claro que eu nunca tinha visto aquele cidadão na minha frente, né? Mas ele, muito inteligente, né? Já tinha sondado que não tinha mais passagem. Então ele arrumou uma forma de se aproximar de mim desse jeito, né? E se, meu amigo, eu estou vindo de Fortaleza agora,
como disse para você, e estou indo para Manaus, e eu soube, rapaz, que as passagens aqui já estão esgotadas, e eu gostaria que você me quebrasse um galho aí, me ajudasse, fizesse alguma coisa, porque eu preciso ver minha família. Eu sei que são 3 dias de viagem de Belém até Manaus, e se eu ficar mais uma semana aqui, vai ser um problema muito sério. Aquele moço me cativou. Eu não tinha mais passagem para vender, mas normalmente o comandante do navio, ele sempre é reservado para ele um camarote. E eu fui e disse, aguentei um pouco. Aí eu fui lá com o comandante do navio, que era meu amigo, e disse, comandante, eu estou com um rapaz aí querendo ir para Manaus, né? E ele tem uma certa urgência, eu não tenho mais nenhuma passagem para vender. E ele perguntou, Jorge, ele é teu amigo? Olha, ele é meu amigo, chegou lá dizendo que é meu amigo, né? Então manda ele para cá, não precisa tirar passagem não, manda ele para cá. Pois o rapaz viajou para Manaus, não de terceira classe, mas de camarote, justamente pela forma como ele me abordou. Jorge Vale, meu amigo. Toda pessoa, ela quer ser bem atendida, ela quer ser bem respeitada, ela quer ser respeitada. Nós queremos, isso faz parte da natureza humana. Mas o que nós observamos aqui, irmãos, que isso não é apenas na vida secular, na vida empresarial, no comércio, na indústria, não. Mas na própria vida espiritual, nós podemos observar com toda certeza que nós precisamos de uma dedicação ainda maior, porque não estamos aqui trabalhando para um Jorge Vale ou para uma outra pessoa, nós estamos aqui trabalhando para o Deus vivo, Deus poderoso, este que nos amou, nos resgatou da maldição da morte, nos fez agora seus cooperadores, nos colocou no ministério e estamos agora aqui para servir a este Deus maravilhoso. E como é que tem sido o nosso serviço? Como é que nós temos servido ao Senhor? De qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito? Os pontapés, fazendo a coisa para Deus relaxadamente? É preciso que tenhamos um cuidado realmente muito forte com respeito a essa questão. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 11 a 17, declara-nos o seguinte: Então Elcana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava na caldeira e assim, de uma maneira irreverente, se apossava de algo que não lhe pertencia. Aquilo era sacrifício que estava sendo oferecido ao Senhor nosso Deus, e os homens vêm e mete a mão na panela, mete o garfo tridente ali e puxa aquilo que bem entende. Nós estávamos observando a maneira para nós servirmos a Deus tem de ser da melhor maneira possível. O apóstolo São Paulo, no capítulo 12, o versículo 7, ele nos declara o seguinte: se ministério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação ao ensino. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Dedicação total àquilo que nós estamos fazendo para Ele. Ser dedicado nas suas coisas, naquilo que Ele pertence, naquilo que Ele agrada, naquilo que Ele nos determinou para fazer. Lá fora, os homens procuram fazer o máximo possível para agradar os outros, e nós que somos servos do Deus Altíssimo, como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos fazendo?
É preciso, na realidade, uma dedicação. Se você foi convidado para pregar, prepare o sermão antecipadamente. Se você foi convidado para dar um ensino bíblico, se prepare com antecedência. Se você foi convidado para lecionar na escola dominical, tome posse da lição da escola dominical, vá para a escola já conhecendo profundamente aquilo que você vai ensinar. É dedicação às coisas divinas. O melhor é para Deus. Quando você vê no passado o Senhor mostrando que você vai separar o novilho, você vai separar aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, para ser oferecido ao Senhor, e aquilo depois se tornou tão desprezível que os sacerdotes faziam o que bem entendiam. Nós precisamos entender que para o nosso Deus a coisa tem que ser de primeira qualidade, de primeira grandeza. É isto que precisamos fazer. Louvado seja o seu santo, eterno e precioso nome. Deus é bom e a sua bondade dura eternamente. Irmãos queridos, desculpe a falha técnica aí, sabe que infelizmente são coisas que acontecem, né? Mas agora nós vamos orar. E queremos orar inicialmente pela palavra, para que o Senhor nos dê um coração dedicado a Ele, né? Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi explanada. Que o Teu santo, eterno e doce Espírito continue falando aos nossos corações, Senhor, e que tenhamos dedicação à Tua obra. Aquilo que é para o Senhor, quem tem que ser de primeira grandeza, de primeira qualidade. Não é dar para Deus o resto, a sobra, as suas primícias, porque o Senhor deu a primícia do céu para nos salvar. O Senhor deu Jesus de Nazaré no Calvário para que nós estivéssemos aqui glorificando o seu nome. Glorificado seja Deus em todo o tempo. Pai de amor, também nesse momento nós queremos te apresentar as famílias que estão ligadas aqui conosco. Quantos irmãos que estão enfermos, precisando de um toque da tua graça nesta hora, Senhor. Senhor dos exércitos, eu tenho aqui uma relação de pessoas e o Senhor sabe o nome de cada uma delas, Senhor. Muitas delas estão sendo curadas pelo teu grande poder. Alguns ainda estão hospitalizados, mas o Senhor é o médico dos médicos, és o médico por excelência. A nossa confiança está depositada em ti, Senhor. Agora mesmo, visita este leito e dá saúde a este irmão que precisa se levantar deste leito e voltar para o seio da sua família, Pai. Ajuda-nos em todo o tempo. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em ti. Te peço ainda pelas nossas famílias, para que haja paz, que haja compreensão e entendimento neste lar, que possamos glorificar o teu nome com nossas atitudes, com o nosso comportamento, no nosso relacionamento familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, que nós possamos te glorificar com uma vida que exalte o teu santo, eterno e precioso nome. Deus maravilhoso e santo, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nesse momento também queremos te pedir pela tua igreja na face da terra. Quantos que estão sem poder se congregar, quantas igrejas que estão fechadas, Senhor, por causa dessa pandemia, mas mesmo assim, a tua palavra está sendo anunciada. Continua usando os pregadores, Senhor, usa cada um na tua mão, que o teu nome seja realmente exaltado entre as nações através da mensagem do Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, e que possamos manter a cautela, a calma, até que esse vendaval passe e que possamos voltar às nossas atividades normais, Senhor. Nós te exaltamos e te glorificamos no precioso nome de Jesus Cristo. Amado Pai, te pedimos ainda pelas nossas atividades aqui no Instituto Bíblico, os alunos e professores que estão em plena atividade. Abençoa também as autoridades da nossa nação brasileira. Toma, Senhor, as autoridades constituídas em tuas mãos. Não permitimos que Satanás venha interferir na vida desses homens, mas que eles possam ter uma mente aberta para ouvir a tua voz e fazer aquilo que te agrada, visando o bem-estar da sociedade e do nosso querido Brasil, Senhor. Ajuda-nos e nos ensina
ensina a ser bons patriotas, a orar pelas autoridades, muito embora não seja do partido X ou Y, mas que é a autoridade constituída, que o Senhor constituiu sobre esta nação. Ajuda o presidente da República, dê a ele sabedoria e graça, sustenta pelo teu grande poder e dê saúde que ele precisa. Continua conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.